Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. Acho que dentro a gente pode puxar da Tadala Filho, da Cidela Filho, então. Vai precisar do auxílio. Porque essa flutuação, como você falou, essa própria flutuação de hormônio, né? O cara usa 100, o cara usa 200, usa 1 grama. Quando ele volta para 200, mesmo que ele está suprafisiológico, ele tem um déficit de libido, tem um déficit de ereção. Isso acontece devido à flutuação do hormônio no organismo, né? Sim. E aí os caras que a gente tá vendo aí, nego usando da Tadalafila, Sildenafila, como se não fosse nada, né, cara? Aí a gente entra. Primeiro, se a gente tiver que escolher, sildenafil ou tadalafil? Isso, eu queria que você falasse isso, um mito. Qual que é a legal. diferença fisiológica de cada uma? Que tem um mito, né? Que sildenafila tem é para uso agudo no dia, que tadalafila seria mais prolongado. Então, essa questão vem da meia-vida mesmo. Então, e tem o novo aí, vardenafil também. Então, vardenafil e sildenafil, você acaba tendo que usar pouco tempo antes da relação sexual, tipo 1 hora antes. Então, esses são de efeito agudo mesmo. O tadalafil, você tem um período de 36 horas após a tomada de duração, que a meia-vida dele é 17,5. Então, é hoje mais inteligente, na minha opinião, o uso de dose baixa de tadalafil contínuo do que altas doses, seja do próprio tadalafil ou do sildenafil, até porque daí o cara, você tem que adivinhar, né? Tipo, vou transar hoje ou não? Vou tomar ou não? Tem que estar preparado pro game sempre, né? O cara leva no jantar, tá no meio do jantar, vê, vai rolar ou não vai? Tá, vou tomar agora. Sim, hoje não. Tem que perguntar. Hoje sim. E aí, vai liberar hoje ou não vai? Hoje sim, hoje não. Toma ou não toma? Grosso. Só que o tadalafil, né, acaba sendo interessante pro público bodybuilding por algumas outras questões. Então, o tadalafil tem uma boa atividade de reduzir a pressão arterial pulmonar, que é um problema que a gente tem no fisiculturismo, que acaba tornando, subindo o hematócrito como se fosse uma DPOC, né? Então a hipertensão pulmonar, ela advém do uso de esteroide e é uma coisa que é difícil você mensurar, porque o cara vai medir a pressão arterial. Então você não sabe se ele tem ou não tem, né? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto do uso contínuo do tadalafil que é interessante, é o relaxamento das artérias. Então ele reduz rigidez arterial, que é outro problema que o usuário de esteroide anabolizante tem. Sim. O enrijecimento arterial. Que não chega, né? Quando há necessidade, sei lá, tá treinando perna, não chega tudo que precisava ali pros membros inferiores, né? Não, e tem outra, essa rigidez arterial, né? Então, como a gente tem uma musculatura ao redor da artéria, né? Ela sendo hipertrofiada e ficando mais rígida, você aumenta a velocidade da onda de pulso, ou seja, o sangue passa mais rápido na artéria. Com isso, você aumenta a taxa de cisalhamento, aumentando ali as lesõezinhas por dentro da artéria, o que vai mudar para uma certa rugosidade que facilita a deposição de plaqueta e a construção aí de uma placa. Então, o aumento da velocidade da onda de pulso é um problema para o usuário de esteroide. E o relaxamento da artéria que o tadalafil promove pode ser útil para o usuário de esteroide. Então você acaba tendo alguns benefícios além da disfunção erétil. Por isso eu sou mais a favor do uso contínuo de uma dose lá, dose diária, 5 miligramas, que a gente sabe que é a dose efetiva, porque eu também consigo tratar outras coisas. Inclusive hipertensão renal, que é um outro problema do usuário de esteroide, que ele acaba sobrecarregando a filtração renal. E aí, o cara que está com proteinúria, por exemplo, o tadalafil também pode auxiliar. Então, esse ano não, ano passado, 2023, saiu um estudo avaliando um coorte de uma grande população dos Estados Unidos, avaliando redução de risco cardiovascular com o uso de tadalafil. E está comprovado que você tem uma redução de 13% em eventos, e isso a gente está falando em 3 anos, que foi o estudo. Ou seja, em 10, 20, 30 anos, quanto poderia ser, né, da redução? E até o desempenho melhor para diabético que usa tadalafil tem uma redução maior ainda do risco cardiovascular. Então, se eu for escolher, eu já escolho pensando nos outros benefícios, né? Não só na ereção. Vou pensar também em hipertensão renal, hipertensão pulmonar. Vou pensar em vasodilatação, que não é o principal objetivo, e também em relaxamento da artéria. Pode ser que seja vantajoso, então, para o usuário de esteroide usar tadalafil, né? Pode ser. E até, dando uma olhada assim, em coisas mais recentes, eu vi até artigo mostrando a atividade antitumoral do tadalafil, porque ele reduz a produção de
mielócito imaturo. Então ele deixa amadurecer mais as células de defesa e ele acaba aumentando a quantidade de natural killer e também células T. Então até isso o uso tá lógico, eu tô tentando Não, Você tá, a Tá gente pediu, defendendo. tô né? tentando pediu pra você defender. falar o benefício. né? É, A gente vamos. pode falar do contra, do colateral. Qual que é o contra? O tadalafil iniciado muito cedo, ele pode causar um enrijecimento da parede ali do corpo cavernoso e isso reduzir a longo prazo a ereção no cara. Então, com que idade que o cara começa a colher benefício, com que idade... Falta evidência, né? Exatamente. E até o efeito psicológico, né? É, isso que eu ia falar. Também rola do efeito Dependência, né? psicológico. Tem gente que né? se não tomar- Se ele não tomar, ele não... Ele Tem acha gente que ele tomar, não o pode. cérebro não vou conseguir não. Tem que tomar, que senão não vou comparecer. E, por exemplo, aqueles o que mais colaterais que a maioria sente dor nas costas, né? Assim, o rosto vermelho é normal por conta da Da vasodilatação. vasodilatação. mas tinha A dor nas costas. Cara, Não aí tem eu... Dor lombar, né? Que inclusive Aí- isso aí tá relatado quando você pega, acho que a bula, alguma coisa assim. Também não consigo ver Não a sei fisiologia. como que a gente resolve chega, né? isso. A cinta, só cinta. Esse é até o menor problema. É o menor. Legal, interessante. Quer É dizer, interessante. Só pra deixar claro também, acho que o Cami tá falando dos estudos que ele viu Pra e falar do- o benefício. e do né? possível benefício. É claro que sempre vem aqueles haters de internet assim, mas quando não tem use, um estudo clínico controlado mostrando que diminui tumor. Claro que nós não tá falando isso. A gente tá falando que ele viu essa informação e Possíveis pode benefícios, ser né? Sim. que seja aplicável nesse sentido. Calma, Perfeito. galera, porque depois chega os haters falando um monte de coisa e... E essa lenda aqui, sildenafila, Viagra causa infarto. Tem essa relação? Qual que seria essa relação? Só pra explicar um pouquinho. Então, não vai ser na verdade, não vai ser a droga, né? Vai ser a atividade. Então, você pega um cara de 85 anos, sedentário, e o esforço que ele fez para transar matou ele. Não foi a droga. É, você turbinou um cara que não poderia turbinar, né? Exato. Um carro despreparado para turbo vai estourar. Sim. É isso. Acho que é uma analogia boa. Então, assim, se ele não tivesse tomado e ele tivesse transado, Não ia morrer. não, talvez até morresse. Talvez, mas é. a questão é, Se ele ele não, ia conseguir transar? ele não conseguiria. Né? Ah, ele precisou é. da droga para exercer aquela atividade. Sim. Entendi, interessante. Porque Mas assim, levou a óbito. porque a gente tem um efeito cardioprotetor, né? Ele é vasodilatador, não é vasoconstritor. Ele não vai causar o infarto. Então foi o esforço físico que causou. É por isso que o uso das E a medicações. emoção também, né? A emoção. Por isso que o uso de afrinha, esses medicamentos aí que são vasoconstritores, fazem mal pro coração. Né? Com certeza. No caso é o contrário, né? É o contrário, né? Ele é vasodilatador. Ele é vasodilatador. Né? Aí acho que cabe também, né? Parafraseando meu grande amigo Samir aí. Galera, se vocês tomarem Tadalafil, Sildenafil Avise. e tiver um princípio ali de infarto, uma dor torácica, alguma coisa que te ligue, avise quando chegar na emergência. Né? Não esquece de avisar. Ajudem nossos colegas médicos, por favor, que faz diferença. E se você Avise. associar um inibidor da fosfodiesterase com um doador de óxido nítrico, caso você seja uma hipotensão, você tem o risco de fazer um choque severo. Exatamente. Tem um corte nosso falando, o Samir falando sobre isso. Então chegou na emergência, avisa, hein? Avisa, galerinha. Vergonha, né? Salva a sua vida. Não é deixa a vergonha pra lá. ninguém usar um Deixa eu ver. Tadalazinho. Não é vergonha pra ninguém. Eu nunca usei, mas não é vergonha. Ah, tá bom. Hora dessa, mano. Se você quer manter a sua saúde em dia e não gastar absurdos em vitaminas, minerais ou manipulados para performance, então você tem que conhecer a Unique Pharma. A Unique é uma farmácia de manipulação que vende direto para o consumidor final e tem os melhores preços quando se trata de manipulados e fármacos. O Jorlan, Pabrilou e Toguro são alguns dos influencers que usam e aprovam os produtos da Unique. E ao utilizar o nosso cupom clássico você ganha descontos exclusivos e o link está aqui na descrição.